Mas nesta manhã eu queria, de uma forma muito simples, muito assertiva, partilhar algo que Deus também colocou no meu coração. E pegando em cada uma destas imagens que nós falamos aqui, a palavra de Deus diz que quando aquelas mulheres chegaram àquele sepulcro, eu gostaria de ler convosco em Marcos capítulo 16, eu queria ler alguns versículos. Diz assim: depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do sepulcro, do túmulo? Elas diziam isto porque a pedra era grande, muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Vejam o lugar onde o puseram. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém porque estavam com muito medo. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demónios. Ela foi contar isto aos seus companheiros, os companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam a caminho para o campo, a caminho de Emaús. Eles voltaram e foram contar isto aos outros discípulos, e estes não acreditaram no que os 2 disseram. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que tinham visto Jesus ressuscitado. Esta foi uma passagem que nós vimos representada aqui neste musical. E deixe-me eu pegar aqui só num ponto e uma forma muito simples trazer aqui uma palavra de Deus nesta manhã para cada um de nós. A preocupação destas mulheres era quem vai remover a pedra. A pedra era grande, a pedra estava selada. Elas possivelmente nem sabiam que a pedra estava guardada por soldados romanos, mas a preocupação dela era quem iria remover a pedra. E nós conhecemos um pouco da história. Quando elas chegaram lá, a pedra já havia sido removida. E sabem, esta pedra foi Deus que removeu. Não para que Jesus saísse, mas para que nós pudéssemos entrar. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, não para que Deus pudesse sair daquele lugar, mas para que nós pudéssemos entrar. Ele nos convida a entrar à sua presença. A pedra não está lá mais e nós agora temos livre acesso àquele que está vivo. E este é o convite da Páscoa. Esta é a mensagem central da fé cristã, de um Cristo que nasceu, Ele viveu, morreu por cada um de nós, foi sepultado, mas ressuscitou ao 3º dia e Ele está vivo. Esta é a mensagem da Páscoa, de um Cristo que venceu a morte, de um Cristo que nos abriu um novo e vivo caminho, porque a pedra foi removida. A pedra já não está lá, já não há mais barreira de separação entre nós e Deus, porque Jesus, Ele pagou o preço e nos abriu um novo e vivo caminho. Mas deixe-me falar de uma forma muito direta, que há também pedras que nós precisamos de remover na nossa vida para nos chegarmos a Deus, para que Deus possa se manifestar com toda a sua plenitude na nossa vida. Mais atrás há uma ressurreição que nós ouvimos muitas vezes falar, da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus disse a eles: olha, tirem a pedra. Jesus não tirou a pedra, eles tiraram a pedra. Então há pedras na nossa vida, há situações na nossa vida que Deus trata, que Deus resolve, que Deus age. Mas há outras pedras que temos de ser nós a tirar. Há outras situações que temos de ser nós a trabalhar. Há situações que temos de ser nós a fazer. E a primeira pedra que eu queria falar nesta manhã é a pedra da incredulidade. Diz que eles ouviram Jesus falar. Diz que Jesus tinha dito: olha, importa que eu vá, importa que eu seja morto, eu vou ressuscitar.
Diz que aquelas mulheres vieram falar com os discípulos e os discípulos não acreditaram. Aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús foram lá e eles novamente não acreditaram. E esta é uma pedra que muitas vezes está na nossa vida. Nós ouvimos dizer que Deus salva. Nós ouvimos dizer que Deus cura. Nós ouvimos dizer que Deus continua a fazer milagres, mas nós parece que não acreditamos naquilo que está escrito. Nós ouvimos, a palavra de Deus fala, nós ouvimos aqui todos os domingos falar acerca daquilo que Deus pode fazer, mas às vezes parece que o nosso coração está incrédulo naquilo que Deus pode fazer. Nós precisamos trabalhar essa pedra na nossa vida e retirá-la. Esta pedra de incredulidade. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ouviu falar de Jesus, possivelmente ela deve ter ouvido falar de um Jesus que curava, de um Jesus que fazia milagres, porque ela começou a dizer no seu próprio coração: se eu somente tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Ela agiu em fé, ela acreditou naquilo que ela ouviu, ela acreditou que Jesus podia curar aquele fluxo de sangue. Apesar de toda a gente dizer ao contrário, ela acreditou. Nós precisamos de tirar esta pedra muitas vezes na nossa vida. A palavra de Deus é real, nos falam de um Deus que pode, de um Deus que pode agir, de um Deus que pode curar, de um Deus que pode salvar, de um Deus que pode transformar, de um Deus que restaura vidas, de um Deus que cura enfermidades, e às vezes a gente não crê. Nós precisamos tirar esta pedra da nossa vida, esta pedra de incredulidade da nossa vida. Mas há outra pedra que nós também precisamos tirar. Diz que aquelas mulheres, diz aqui a palavra de Deus, que elas quando aquele Jesus apareceu, diz aqui, até elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém porque estavam com muito medo. Esta é outra pedra que nós precisamos tirar da nossa vida. Este medo que cala a nossa alma. Este medo muitas vezes nos leva a ficar longe de Deus. Este medo às vezes de acreditar que Deus pode fazer. Às vezes nós somos magoados com uma série de situações, somos feridos com uma série de situações, e às vezes nós nos isolamos em nós próprios, dentro de nós próprios. Temos medo de falar, temos medo de abrir o coração, temos medo de ser feridos, temos medo de ser magoados, temos medo de, muitas vezes, de destapar a nossa nudez para que a ajuda possa vir. Mas deixe-me dizer que Páscoa nos fala de um Deus que veio para trabalhar a nossa vida, mudar a nossa vida. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. O amor de Deus transforma o nosso viver. E a palavra de Deus diz que nós podemos ser novas criaturas, sem ter medo de ir à presença de Deus, sem ter medo de nos aproximarmos de Deus, sem ter medo de abrirmos o nosso coração para Ele, porque a palavra de Deus diz que Ele é como um sumo sacerdote, Ele é aquele que foi à nossa frente, que entende as nossas fraquezas. Romanos capítulo 8 fala sobre isso, que Ele entende as nossas fraquezas, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, conhece tudo aquilo que nós somos, todas as nossas limitações. Nós não temos que ter medo de chegar à presença de Deus, nós não temos que ter medo de abrir o nosso coração, nós não temos que nos calar com aquilo que muitas vezes magoa, muitas vezes entristece o nosso coração. Esta é outra pedra que nós temos de tirar, pedra de incredulidade, pedra do medo, que muitas vezes nos afasta de Deus. Deus quer nos desafiar, Deus quer nos levar mais além, mas parece que nós temos medo daquilo que Deus tem para nós. Deus quer trabalhar isso na nossa vida. Mas há outra pedra também, e eu gostaria de abrir convosco lá em João, queria que vocês pudessem ir comigo lá, a João capítulo 20. João capítulo 20. Diz assim a palavra de Deus: remove a pedra. Que Deus nesta manhã possa falar ao teu coração. Que nesta manhã Deus possa trabalhar nas nossas vidas. Páscoa nos fala acerca de um Deus que pode. Ele está vivo. Um Deus que tem removido tanta coisa na nossa vida, mas um Deus que quer continuar a trabalhar no nosso coração, no nosso interior. Ele veio para nos dar uma nova vida. Cristo Jesus deu a sua vida por cada um de nós.
Lá em João capítulo 20, versículo 10 a 16, diz assim: então os discípulos voltaram para casa, mas Maria ficou chorando fora junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando trataste do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: eu volto para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria foi e anunciou aos discípulos: vi o Senhor. E disse ele, e lhe falaram estas coisas. E disse que ele lhe falaram estas coisas. Esta é a terceira pedra que nós podemos ou precisamos remover da nossa vida. A primeira tem a ver com a incredulidade, de nós ouvirmos falar aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus quer fazer, mas às vezes parece que o nosso coração está endurecido, parece que o nosso coração está duro, parece que nós temos dificuldade em crer naquilo que Deus diz, naquilo que Deus fala. Outra pedra é a pedra do medo de nós sermos diretos com Deus, de deixarmos Deus trabalhar, de entrarmos na presença de Deus com confiança, de deixarmos Deus curar o nosso interior, Deus curar as nossas mágoas, as nossas tristezas, as nossas amarguras. Deus quer curar o nosso interior. Páscoa nos fala de cura. Quando nós falamos acerca do sacrifício de Jesus, o sacrifício de Jesus foi para perdão dos nossos pecados, mas também cura das enfermidades, e não só a enfermidade do pecado, mas também a enfermidade da nossa alma, das nossas amarguras, das nossas tristezas, das nossas mágoas, daquilo que muitas vezes a vida nos traz. E esta é a terceira pedra que eu queria falar, que é uma visão distorcida de quem Deus é, fruto das dores e das amarguras que nós muitas vezes vivemos na vida. Esta mulher estava triste, porque ela não sabia onde estava o corpo do seu Senhor. E o seu Senhor estava ali mesmo ao lado dela. Faz-me lembrar aqueles 2 homens a caminho de Emaús. Jesus caminhava com eles, mas fruto da tristeza do coração deles, eles não conseguiam ver Jesus logo ali ao lado. E às vezes fruto também de situações que nos acontecem na vida, nós às vezes criamos uma imagem distorcida de quem Deus é. De quem Deus é. Ele às vezes está tão perto de nós e nós não o vemos. Às vezes nós vemos com mais clareza a situação difícil, a amargura, a tristeza, do que a presença de Deus. Às vezes nós valorizamos mais aquilo que nos está a acontecer do que quem Deus é. Nós precisamos também tirar essa pedra na nossa vida, para que nós tenhamos uma visão real, clara, de quem Deus é. E eu acho tão interessante a forma como Jesus fala aqui com esta mulher, porque a certa altura ela não estava a perceber e Jesus usa uma expressão tão interessante: chama pelo nome. E quando Jesus a chama pelo nome, ela entendeu que era o Senhor. Até ali ela não tinha entendido, ela pensava que era um jardineiro, mas quando Jesus a chama pelo nome, ela tem essa revelação: é o Senhor. E deixa-me dizer nesta manhã, não importa o tempo que tu estás a passar, não importa a mágoa que tu podes ter na tua vida, Deus te conhece pelo nome. E quando Ele te chama pelo nome, quando deixas que Deus possa falar à tua vida, quando tu deixas que Ele possa ser aquele que se revela a ti, tu começas a ter uma visão de Deus clara e transparente. E nesta manhã Deus quer trazer isso sobre a tua vida. Às vezes nós temos uma visão distorcida de quem Deus é. Às vezes nós pensamos que Deus é um Deus distante, quando Páscoa nos vem a provar precisamente ao contrário, que Deus é um Deus presente, que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele está perto de nós.
Às vezes nós pensamos que Deus é um Deus passageiro na nossa vida, quando Páscoa nos vê mostrar que Ele é um Deus presente, não um Deus de passagem, mas um Deus de viagem. Um Deus que disse: estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Um Deus que diz que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Um Deus presente na nossa vida. Um Deus que diz: olha, pode mamãe esquecer-se tanto do filho do seu ventre, que cria desde o seu ventre, que se esqueça dele, todavia eu não me esquecerei de ti. O teu nome está gravado nas palmas das minhas mãos. É isto que é Páscoa. Um Cristo que foi morto, foi crucificado, está vivo. Não um Cristo de passagem, não um Deus de passagem na nossa vida. Às vezes nós pensamos que Deus é um Deus de circunstâncias, só que está connosco em determinadas circunstâncias. Deixe-me dizer que Páscoa vem dizer que o nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus da promessa, um Deus que promete e cumpre. Se Ele disse que ia estar connosco, Ele vai estar connosco. Ele não está distante, Ele está bem perto. O problema é que às vezes as circunstâncias da vida, às vezes turvam a nossa visão de Deus. Às vezes o nosso coração entra em incredulidade, às vezes o nosso coração entra dor, entra medo, e isso turva a nossa percepção de Deus. Ele está perto, Ele está perto. A palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. E nesta manhã este é o convite da Páscoa. O sepulcro está vazio. Eu já tive o privilégio de estar em Israel e tive o privilégio de entrar no sepulcro. E eu posso dizer que ele está vazio. Eu não vi lá nenhum corpo, nem vi lá nenhum osso, nenhum vestígio. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Amém. E este Jesus ressuscitado, este Jesus vivo, este Jesus que nós acreditamos que hoje Ele está aqui neste lugar através do seu Espírito Santo. E que Ele quer mudar vidas, e que Ele quer transformar vidas. Nós temos que retirar estas pedras de incredulidade, não crer num Deus que pode, num Deus que é capaz, num Deus que tem todo o poder, num Deus que faz milagres ainda no dia de hoje. Ele curou aquela mulher do fluxo de sangue. Ele transformou vidas e continua a transformar. Nós somos o milagre de Deus. Há um tempo atrás, e eu vou terminar com isto, há um tempo atrás eu estava no meu carro viajando, e eu gosto sempre às vezes de meter música ou uma mensagem para ir ouvindo durante o tempo de viagem. E eu meti lá no Spotify às vezes aqueles conjuntos de música, das melhores músicas de 2023 evangélicas. E eu pus lá, e de repente começa uma música que eu nunca tinha ouvido, mas que no refrão dizia uma coisa que eu impactou tanto o meu coração. O refrão dizia: não me digam que Deus não pode. E essa música partiu-me todo. Só aquela parte, aquilo começou a entrar tanto no meu coração e na minha mente. Não me digam que Deus não pode. Não me digam que Deus não pode. E aquilo começou a mexer tanto dentro de mim. Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode. Não importa a circunstância que tu estás a viver, Deus pode. Não importa o momento da tua vida, Deus pode. Não importa o tempo em que tu estás a viver na tua saúde, Deus pode. Não importa o tempo em que tu estás a viver no teu lar, Deus pode fazer um milagre, porque Ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos e Ele tem todo o poder. E a palavra de Deus diz que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está em nós e habita em nós. Isto nos fala, Páscoa, de um Deus que pode. Amados, eu já vi gente ser curada de cancro. Eu já vi um paralítico levantar-se de uma cadeira de rodas. Deus pode. Eu já vi lares desfeitos serem completamente reconstruídos por Deus. Eu já vi gente assinar o papel de divórcio e a dizer: não, se calhar ainda não é tempo, vamos deixar Deus trabalhar. Eu já vi. Deus pode, porque Ele está vivo, porque Ele continua a ser o Senhor de tudo. Eu já vi famílias destruídas, mulher que não fala com o marido, filhos que não falam com os pais, Deus entrar, Deus fazer milagre e haver perdão e reconciliação. Eu já vi isso. Eu já vi pessoas, irmãos e pessoas com empresas destruídas, de repente Deus age, Deus opera.
e o milagre acontece. Eu já vi, Deus pode. Eu já vi Deus fazer milagres na minha vida que eu não tenho uma explicação lógica, mas eu sei que foi Ele que fez. Eu já vi Deus fazer tantas coisas e vocês também já viram Deus fazer tantas coisas. Deus pode. Esta é a mensagem da Páscoa, de um Cristo que foi morto, de um Cristo que deu a sua vida por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entregou-se por nós, para que nós hoje pudéssemos ter acesso ao Pai, para que nós hoje não pudéssemos mais viver longe de Deus. Ele nos chama à sua presença. Ele diz: a pedra já lá não está, tira agora a pedra tu, para que te aproximes de mim. Quebra essa incredulidade, quebra esse medo, quebra essa visão distorcida que tu tens de Deus, porque Deus te ama, porque Ele quer ser o teu Pai, porque Ele quer ser o Deus que te ama em cada dia, que te demonstra o seu cuidado para contigo. Ele não é um Pai distante. Ainda que tu possas ter tido uma imagem de um pai distante na vida terrena ou no tempo em que tu estás a viver, deixa-me dizer, Ele é um Pai presente. Ele é um Pai que nos convida sempre a voltar para casa. Ele é um Pai que está sempre disponível para sentar à mesa conosco. Então nesta manhã eu gostaria que nós ficássemos em pé. E eu gostaria que nós pudéssemos orar. Antes de nós continuarmos, remove a pedra. Jesus já removeu a pedra que Ele tinha que remover. O caminho está disponível. O caminho está disponível. A palavra de Deus diz que todos quantos o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A palavra de Deus diz: se com tua boca confessares e em teu coração crês que Jesus Cristo é Senhor, serás salvo. Este é o convite de Deus para a salvação. Este é o convite de Deus para tu removeres essa pedra de incredulidade, de medo, de visão distorcida de Deus. Ele está mais perto do que tu pensas. Ele te ama. Ele quer perdoar-te. Ele quer entrar na tua vida nesta manhã. Fecha os teus olhos e deixa que Deus nesta manhã fale ao teu coração também. Eu gostaria de fazer uma oração por ti. Eu gostaria nesta manhã de pedir ao Pai pela tua vida, pela tua família, pelo teu lar. Nós estamos aqui celebrando um Deus que está vivo, um Cristo que ressuscitou, um Deus que pode. E nesta manhã, Pai querido, eu quero te agradecer pela vida de cada um daqueles que está aqui. Tu conheces o momento que cada um está a viver, o tempo que cada um está a viver. A tua palavra diz que tu conheces o nosso deitar e o nosso levantar. A tua palavra diz que tu nos conhecias mesmo antes de nós termos forma no ventre da nossa mãe, e tu nos chamas pelo nome. Quando tu chamaste aquela mulher dizendo Maria, aquela foi uma forma tão íntima e pessoal que ela estava habituada a ouvir o seu Senhor lhe chamar. Quando aquela menina, Senhor, com 12 anos, ela tinha morrido, naquela caminhada da mulher do fluxo de sangue, Jairo veio dizer: Jesus, vem à minha casa, a minha filha está doente, eu preciso do milagre. E aquela mulher se intromete no caminho, na caminhada até a casa de Jairo. Aquela mulher é curada de um fluxo de sangue que havia 12 anos que atormentava, que separava aquela mulher da sociedade, uma mulher sem família, uma mulher que era considerada imunda, que ninguém queria se dar com ela. Mas que Jesus, ela tocou em ti, tu disseste: de mim saiu virtude. E instantaneamente ela foi curada. E quando tu chegas à casa de Jairo, aquelas pessoas, elas diziam: não incomodes mais o mestre, a menina já morreu. E Jesus, tu disseste: Jairo, continua crendo. E quantas vezes nós não continuamos crendo, Senhor? Quantas vezes as situações são difíceis na nossa vida e nós deixamos a incredulidade entrar no nosso coração, o medo entrar no nosso coração.
Quantas vezes nós, no meio da dificuldade, nós não te vemos com nitidez. Achamos que tu estás longe, achamos que tu estás distante, achamos que tu não te importas connosco. Achamos, Deus, que nós não temos valor para Ti. E esta é a visão que nós temos, Senhor, de Ti. Nestas circunstâncias. E Tu disseste, Jair, continua crendo. Jair, continua crendo. Eu posso ressuscitar a tua filha. Eu sou o Deus que cura, mas também sou o Senhor que posso ressuscitar, porque eu sou o Senhor da vida. E quando tu entras naquele quarto, tu dizes, menina, a ti te digo, levanta-te. E aquela frase tão pessoal que aquela menina ouvia tantas vezes a sua mãe dizer, menina, levanta-te. Ela fez o milagre, tu fizeste o milagre naquele dia, Senhor. Quando tu disseste Maria, aquela frase tão pessoal, tu nos conheces de uma forma tão pessoal. E nesta manhã, Senhor, eu oro para que tu possas trabalhar no coração de cada um daqueles que está aqui de uma forma pessoal. Tu possas chamar pelo nome, tu possas dizer, Luís, eu te conheço, eu te vi, eu conheço a tua incredulidade, eu conheço a tua dor, eu conheço o teu medo, eu conheço a tua visão que tu tens acerca de mim, mas eu quero dizer nesta manhã que eu te amo. Eu quero dizer nesta manhã que eu dei a minha vida por ti. Eu quero dizer nesta manhã que eu não estou longe de ti. Quando tu pensas que eu não me importo, eu te quero dizer que eu te conheço. E eu escuto, eu vejo e eu sei. E nesta manhã, Senhor, eu oro para que tu possas tocar em corações neste lugar. Eu oro, Deus, para que o teu Espírito Santo agora mesmo, Senhor, possa tocar em corações. E se alguém aqui ainda não deu a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador, eu oro, Deus, para que nesta manhã tu possas fazer um milagre, Senhor, e possas tocar nas suas vidas. E que Cristo possa nascer hoje na vida, possa, Deus, trabalhar hoje na vida de alguém aqui neste lugar, Senhor. E eu gostaria de fazer um convite nesta manhã. Se tu estás aqui, tu ouviste esta peça, e esta peça tocou o teu coração, aquilo que tu estás a ouvir está a falar ao teu coração, e tu queres nesta manhã dizer, Senhor, eu preciso de Jesus. Eu preciso deste Jesus vivo na minha vida. Eu preciso deste Jesus ressurreto no meu lar. Eu preciso que Ele entre urgentemente no meu lar. Eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso que Ele me toque. Eu gostaria, no lugar onde tu estás, tu pudesses levantar a tua mão e eu gostaria de orar por ti. Se tu queres dizer, eu preciso deste Jesus, eu preciso que Deus nesta manhã fale ao meu coração, toque na minha vida, eu preciso deste Cristo ressurreto no meu viver. Levanta a tua mão, eu gostaria de orar por ti. Gostaria de interceder a Deus pela tua vida. Obrigado, obrigado, obrigado. Sem receio, Ele te conhece. Ele te conhece. Há pedras que nós temos que remover da nossa vida, sem receio. Às vezes este medo que silencia a nossa alma, nós temos medo. Há uns anos atrás, quando alguém me disse, olha, Deus pode mudar a tua vida, eu não queria acreditar nisso, eu não acreditava, e tive quase 6 anos, 5 anos, essa pessoa dizer, Deus pode mudar a tua vida, Deus pode mudar a tua vida, mas eu não acreditava em Deus, eu não queria nada com Deus, eu tinha o meu coração fechado para Deus, eu tinha o meu coração magoado, eu não queria nada com Deus. E há um dia que alguém chega ao pé de mim, estava eu no Desafio Jovem, num programa de recuperação de toxicodependentes, e aquele homem chegou ao pé de mim. Eu já tinha ouvido aquilo milhares de vezes, sei lá, centenas de vezes. E aquele homem naquele dia disse-me, olha, Vítor, dá uma oportunidade a Deus. Deixa Deus mudar a tua vida. Ele te ama.
E naquele dia, aquilo bateu-me tão fundo, aquilo tocou-me tão fundo, que eu disse: Deus, eu saí dali daquele lugar, eu fui para um lugar isolado, e eu chorei tanto nesse dia. Eu disse: Deus, eu não acredito que tu existes, pois tu existes, muda a minha vida, faz um milagre em mim, eu preciso de mudar de vida, estou cansado de viver. E naquele dia eu tive de dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. E nesta manhã, se tu precisas dizer isso a Deus, não tenhas vergonha. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Pai, ora em nome de Jesus por todos aqueles que levantaram agora a sua mão. E aqueles que, Deus, no lugar onde estão dizendo: Deus, eu preciso de um milagre da minha vida. Senhor, eu oro para que esse milagre aconteça, Senhor, para que haja salvação. Para que haja salvação, Senhor, para que haja alegria no céu, para que haja transformação, Senhor, em nome de Jesus. Pai, toca em cada coração, toca em cada vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus. Se você quer convidar Jesus a entrar no seu coração, eu gostaria que você repetisse esta oração comigo. Fizeste esta oração junto comigo. Repita estas palavras: Senhor Jesus, eu quero convidar-te a entrar na minha vida. Perdoa o meu pecado. Perdoa-me, Jesus. Eu quero aceitar-te como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu me entrego a ti, ser o meu Salvador e o meu Senhor. Eu te peço, tu me ajudes, em nome de Jesus. Salva-me, perdoa-me, cura-me, em nome de Jesus. Amém. Amém. Será que aqui alguém fez esta oração? Pode fazer assim com a sua mão, só para eu ver. Alguém fez esta oração? Amém. Amém, amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém.